Eu não lembrava nem o nome da banda, só lembrava o nome do vocalista, Kid Vinil. Então, nós hoje estamos aqui em mais uma live da Esperança pra gente falar um pouquinho sobre o estresse. Eu digo um pouquinho porque quem está acompanhando aqui o meu Instagram sabe que eu comecei a semana do estresse. O mês de maio todo vai ser um mês especial, atendendo aos pedidos de vocês. Quando eu abri a caixinha de perguntas semana passada, eu acho, ou retrasada, e aí vocês me sugeriram alguns temas. Olha só que interessante, os temas, né, da quarentena. Medo, estresse, ansiedade e alimentação inadequada, né? Tudo a ver com o que a gente vem passando aí com esses dias de quarentena e isolamento. Então eu achei por bem separar, para cada semana a gente tratar de um tema. Então hoje vai ser um pouquinho. Ontem no meu feed eu já coloquei alguma coisa sobre estresse, bem pouca, só para dar água na boca de vocês, né? Hoje eu vou colocar mais algumas coisas, amanhã também. Quinta-feira na Live da Esperança eu vou ter uma convidada, uma colega que vai vir conversar com a gente também sobre estresse. Então por isso que é um pouquinho, cada dia um pouquinho. De segunda a sexta um pouquinho sobre estresse. É o nosso tema da semana. Mas não é para deixar ninguém estressado. Pelo contrário, é pra gente tentar aprender a desestressar. Por que não é para deixar ninguém estressado? Bom, primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que o estresse não é uma doença, o estresse por si só. O estresse é uma reação do nosso organismo a uma situação em que eu preciso de muito esforço emocional, né? É uma situação emocionalmente impactante e aí eu preciso colocar todas as minhas atenções na minha emoção, do meu psique, para resolver aquela situação. Isso é uma situação, um estado de estresse. Então ele não é necessariamente um defeito. Ele é um mecanismo nosso de sobrevivência, inclusive, né? Bom dia, Cíntia. Acordou cedo para estar aqui, que bom! Ei! Então, ele não é uma doença. O estresse, ele é um mecanismo natural do corpo humano de sobrevivência, né? Ele acontece no momento em que eu preciso lidar fazer um grande esforço emocional para resolver uma situação ou para superar alguma questão, né? Então é claro que se não é uma doença, não é um problema, não é, digamos, errado estar estressado. Calma que eu vou explicar melhor isso, né? O que acontece? Quanto maior a duração dessa situação estressora, ou quanto mais grave ela seja, quer dizer, quanto mais tempo ela durar e quanto mais grave seja, é claro que mais estressada a pessoa fica. Situações de pouco tempo, né, de, sei lá, horas, minutos, a gente fica estressado por um pequeno espaço de tempo. Agora, uma situação de dias, com a quarentena que estamos vivendo, o nível de estresse de todo mundo já está lá em cima, né? E é interessante como é que esse nível sobe e depois ele cai, né? Porque, na verdade, é um processo de estresse que vai desde o momento inicial, que é esse momento de alerta, de defesa, de sobrevivência, e chega até o nível da exaustão, que é quando o organismo entra em colapso. Então, na verdade, são 4 fases, que eu até escolhi aqui na minha caixinha de lápis de cor, essas cores para identificar. A gente tem, eu usei o verde, que é o verde do SIGA, né? É a fase do alerta, é a primeira fase do estresse, é quando acontece um evento estressor, e aí o teu organismo, pum, entra num estado de alerta. O que acontece nesse estado de alerta? Há uma produção de adrenalina muito forte, então é uma fase que a gente tem energia, que a gente tem vigor, que a gente está pronto, sei lá, para correr, para bater, para resolver, para decidir. Nesse momento do estado de alerta, às vezes a gente não tem muito sono, não consegue dormir porque a cabeça tá ali pensando, resolvendo, decidindo, criando. É um momento de criatividade também. Então percebam que esse estágio inicial da fase que é o alerta do estresse, ele não é necessariamente tão ruim. Vou voltar a falar dele daqui a pouco. Depois dessa fase, quer dizer, se o elemento estressor não vai embora, ou se o meu corpo, ou eu não consigo me adaptar, eu entro na fase que eu escolhi a cor amarela, que é a fase da resistência.
O que é essa fase da resistência? É a fase em que eu tento resistir ao estresse. Quer dizer, é como se eu fosse fazer um cabo de guerra com essa situação que está me deixando estressada. E aí vamos pensar, né? Se eu estou fazendo um cabo de guerra, eu estou colocando muita força. Mas se eu disse que um elemento estressor, ele é mais naturalmente emocional. Bom dia, Maria da Graça, seja bem-vinda. Se eu tenho que fazer um esforço mental muito grande nesse cabo de guerra, quando eu entro na fase do alerta, na fase amarelinha, né? O que pode começar a me acontecer? Cansaço e dificuldade na memória. Que a minha mente está ali tentando resistir àquele estresse. Então há uma diminuição da capacidade de memória. Bom dia, Simone. E há também um cansaço já evidente, um cansaço mental já evidente, né? Por quê? Porque eu estou me esforçando demais para lidar com a situação estressora, né? Para poder lidar. Agora, se eu consigo lidar a situação, eu saio do processo de estresse de boa. Na fase verde, na fase do alerta também, se eu entro em estresse, tem toda aquela produção de adrenalina, eu tenho um surto de criatividade, de produtividade, de vigor, de energia, e eu resolvo a questão, eu saio do processo de alerta, saio do processo de estresse, tudo beleza, sem sequela nenhuma, sem problema algum. Da mesma maneira na fase da resistência, que se eu consigo sair... Bom dia, Ana Paula. Ana Paula vai ser a minha convidada para quinta-feira. Quinta-feira estaremos aqui juntas, Ana. Estou aqui explicando para o pessoal que o estresse não é necessariamente uma doença, é uma reação do nosso corpo. E estou falando das fases, tá, Ana Paula? Depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre quinta. Então, na fase da resistência, se eu consigo resistir bem ao estressor, né, o elemento estressor, a situação estressora, eu saio dessa situação de estresse sem problema algum. O processo de estresse sem problema algum. O problema é quando eu não consigo resolver essa situação. Então eu já estou com certo cansaço, porque eu tô lá no cabo de guerra tentando resolver a situação. Tenho já uma perda, uma diminuição de memória, beleza. Aí eu entro na fase da exaustão, que eu escolhi o laranja, que é como se fosse uma intensidade aqui do amarelo, né? Uma exaustão. Na fase da exaustão, aí a coisa já começa a ficar complicada, porque o seu organismo já começa a entrar num processo gradual de colapsar. É nessa fase que começa a aparecer algumas dores de estômago que não se curam. Podemos começar até a desenvolver uma gastrite, ou então umas irritações na pele que podem se transformar em dermatites e coisas um pouco mais sérias. Temos já distúrbios do sono, porque a gente já não está dormindo bem. A alimentação também já começa a ficar zoada. O que acontece? Com tudo isso complicado, é óbvio que aí o nosso corpo tem menos nutrientes e aí a nossa mente também vai ficar com fominha. Então eu já estou cansada, eu já estou tendo que brigar com esse elemento estressor, aí eu já estou baixando as minhas energias. Então aqui, no momento da exaustão, eu posso até dormir algumas horas, tá? Eu posso até dormir bem, mas eu acordo com aquela sensação de cansaço. Ou então, eu não consigo dormir direito e aí durmo, sei lá, 20 minutos, parece que eu dormi profundamente, mas aí no que eu acordo parece que a cama vem nas minhas costas. São sinais de que as energias do seu corpo, elas estão desequilibradas. Nessa fase da quase exaustão, perdão se eu falei exaustão aqui, tá? Tava errada. Alerta, resistência, quase exaustão. Aqui eu ainda posso me dar conta de como eu estou levando essa situação estressora. Lembra que no início eu falei que quanto mais duradoura ela for, ou quanto mais grave, quanto mais intensa, na fase da quase exaustão, se eu me dou conta disso, é porque às vezes a gente não percebe, a gente vai funcionando daquele jeito e, né? Se eu me dou conta disso, eu consigo dar uma desacelerada, eu consigo dar uma esvaziada. Se eu tenho terapia, eu consigo colocar isso na terapia, que é muito importante. E daí eu consigo voltar, né? Vir para a fase da resistência, do alerta e sair do processo de estresse. Mas se eu não me dou conta disso, porque obviamente eu começo a ter algumas dificuldades, inclusive às vezes no trabalho, no relacionamento
com as pessoas, às vezes até na vida conjugal, né? A sexualidade fica meio complicada, porque se eu tô sem energia, né? A libido também tá baixando. E aí eu já começo a ficar meio aborrecida, meio irritada, mas parece que eu não tenho pra onde ir. Parece que eu entrei numa montanha russa e agora vambora. Aí a quarta e a fase mais perigosa é a fase da exaustão. Ó, vermelhinho é a fase da exaustão. Nessa fase da exaustão, o estresse já chegou a nível tão alto, né, que você já tá, digamos, entregue a todo esse colapso já físico, né? As doenças que começaram um pouco suaves na fase da quase exaustão, elas se intensificam, ficam crônicas. Aí você já começa a ter problemas de saúde física muito mais sério, né? Na fase da quase exaustão, às vezes a gente se dá conta de uma dor de estômago, de uma gastrite, ou então de um problema de pele que não resolve. Aí a gente vai no dermato, a gente vai no cardiologista, a gente vai no gastro e a gente tenta cuidar disso. Mas a gente está cuidando do quê? Do sintoma, daquilo que está aparecendo. Não do estresse, não do elemento estressor. Bom dia, Fabiana, bem-vinda. E aí, daí a gente pode escorregar para a fase da exaustão. Na fase da exaustão, algumas doenças elas já ficam instaladas como doenças físicas, né? Como se elas já se desgrudassem daquele elemento inicial, né? Que foi o elemento estressor. Bom, vou parar por aqui um pouco com essas fases, porque tem mais assunto e mais tema para quinta-feira. E aí eu queria só trazer para vocês a seguinte reflexão. Se eu disse para vocês no início que o estresse por si só não é uma doença, né? Não é um problema do ser humano, tipo, deu ruim ali naquela pessoa. Não é, né? O estresse é uma reação que nós temos aqui, tipo uma bagagem de ferramentas, e uma delas é o estresse, que nos auxilia a lidar com uma situação emocionalmente forte. E aí, para isso, toda a minha mente, todo o meu corpo se concentra na solução desse problema. Aí, toma adrenalina. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Toma adrenalina e aí você fica com muito vigor e coisa e tal. Então, se a gente pensar assim, o estresse ele pode ser negativo, como pode ser positivo. Como assim? Vamos lá. O estresse negativo. O estresse negativo é quando eu já passei da fase de alerta, da resistência, da quase exaustão, e eu chego na exaustão. Esse aqui é o estresse negativo. Por que ele é negativo? Já falei ainda há pouco, né? Aparece um monte de camacueca, como dizia minha bisavó, né? Eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali, eu tenho uma dor acolá, e aí, nossa, eu tô um problema, eu vou de médico em médico, de médico em médico, e nada se resolve, né? Então, quando o estresse chega a esse nível de exaustão, a gente tem muitos problemas de saúde física e também de saúde mental. E a gente fica correndo sem saber para onde vai. A questão é que nós estamos esgotados mentalmente pelo esforço de conseguir lidar com o estresse. Estamos sem energia suficiente no nosso corpo, porque não nos alimentamos bem, não dormimos bem, né? Não descansamos bem, não relaxamos. A gente meio que perde um pouco a capacidade de relaxar. A qualidade da nossa vida fica muito ruim. E obviamente, se não tomar cuidado, claro que aí a montanha russa já desceu, né? Ladeira abaixo. Aí vem a depressão, e aí vem a perda da vontade de vida, aquelas coisas todas que aqui eu já andei falando nas outras lives. E aí como é que eu digo, baguncei o cabelo. Como é que eu digo que o estresse ele pode ser positivo? Vamos pensar. Eu não disse que aqui na fase inicial do alerta, o seu corpo ganha muita energia, muito vigor, porque tem uma descarga de adrenalina, você entra num processo de criação muito bom, de muita produtividade. Gente, essa é a melhor fase do estresse. É nesse momento que você tem que dar vazão a essa energia toda. Então você tem que se dedicar a uma atividade, que pode ser uma atividade física, que pode ser uma atividade mental, né? Tem pessoas que têm surtos criativos de escrever um livro justamente nessa fase do estresse inicial, porque temos muita energia circulando no corpo. É aproveitar bem essa fase de alerta e depois que ela passa, há uma fase de baixa energia, meio que, sabe assim, corri uma maratona mental ou até uma maratona física.
dependendo do tipo de atividade que se faça, e aí tem uma baixa, tem um relaxamento. Então, gente, é preciso ter essa alternância. Lembram do que eu falava na live passada de quinta-feira? De observar os ciclos da natureza, dia e noite, as estações do ano, né? Tudo se sucede, né? Na natureza, um dia após o outro, o sol amanhã nasce, passa o dia inteiro, escurece. No dia seguinte a mesma coisa. A alternância. A natureza nos mostra que a vida é feita de alternâncias. Então, se eu consigo, dentro desse meu processo de estresse, dessa minha capacidade de alternar entre se estressar no estado de alerta, produzir, criar, fazer, acontecer e depois dar uma descansada, não tem problema nenhum. Eu continuo com as minhas energias lá prontinhas para uma nova fase de alerta. Eu posso alternar fases de alerta. O que não é saudável é eu passar por essas fases todas e permanecer aqui o tempo inteiro. Ou permanecer aqui o tempo inteiro. Tem gente que fica aqui a vida inteira, na quase exaustão, né? Então, isso é que é danoso. E aí eu quero trazer uma metáfora que eu acho que vai ficar bem claro quando eu tô falando do estresse positivo e do estresse negativo. Todo mundo conhece isso aqui, né? Tem gente que chama borrachinha, tem gente que chama elástico, elástico de escritório. Vamos imaginar que o estresse, que nós somos essa borrachinha aqui, esse elástico, bonitinha assim, redondinha. O estresse vem, quer dizer, acontece uma situação que emocionalmente para mim é difícil de lidar, né? Uma perda, um luto, uma doença, uma notícia desagradável, um aborrecimento no trabalho, 40 e tantos dias confinados dentro de casa, né? E aí o estresse faz isso aqui na gente, ó, ele dá uma esticadinha. No que ele dá uma esticadinha, ele ganha força, ele ganha energia. Esse é o bom. Passado a situação de estresse, ele vai embora e a gente fica de novo assim, ó, relaxado. Por que eu falei que ficar aqui ou ficar aqui é ruim? Porque aí a gente fica o tempo todo assim. Vocês já experimentaram deixar um elástico assim o tempo todo? Durante dias e dias e dias? Daqui a pouco você vai ver, ele tá caído, molengo, você sacode. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui para mostrar desse jeito. Ele não serve mais para o propósito dele. Então quando a gente deixa os nossos níveis de estresse chegar aqui ou aqui, aqui ou aqui, nós não funcionamos mais para o propósito que fomos criados, que é viver. Então é por isso que nós precisamos monitorar os nossos níveis de estresse, prestar atenção nos nossos níveis de estresse. Perceber quando que eu estou saindo dessa fase e entrando na fase de resistência, quando eu estou lá no cabo de guerra com a situação estressora, quando que eu já saí da resistência porque as minhas forças acabaram, é como se o lado de lá tivesse vencido e me derrubou na corda, me puxou com a corda do cabo de guerra e eu já estou aqui. E prestar atenção quando eu cheguei aqui para eu conseguir voltar, para eu não chegar para cá. Então é claro que tudo isso que eu estou falando se resume, ou no final das contas, chega onde? No tal autoconhecimento. Você precisa conhecer os seus sinais de alerta, de resistência, de quase exaustão e exaustão. Se você não se dá conta disso, você vai sendo levado por essa situação, porque veja bem, existem algumas situações que nós não temos, por exemplo, a gerência para resolver. A morte de uma pessoa querida dói. Você vai entrar num processo de estresse? Vai. Você vai sofrer? Vai. Dependendo do nível de envolvimento que você tinha com essa pessoa, você pode sofrer muito, pode sofrer pouco, você pode sofrer por muitos dias, você pode sofrer por meses, mas um dia isso vai passar. Mas você não tem condição de tirar essa situação da sua vida para conseguir ficar zen de boa. Não tem. Você vai ter que passar por isso. A questão da quarentena também. Mas é muito ruim, a gente tá aqui, meu Deus, mais 30 dias pela frente, não é possível. Temos gerência sobre isso? Podemos chegar, isso mesmo.
E a gente tá se conhecendo todo dia, porque não é porque eu me conheci hoje e que aí eu já sei como eu sou por inteiro, porque novas situações vão acontecer e eu tenho que olhar pra mim de novo pra ver como é que eu tô, né? Então assim, eu posso interromper a quarentena? A gente pode até pensar que eu posso, se eu quiser eu saio pela rua, pela porta fora, sem máscara, não quero nem saber. Mas existem algumas coisas aqui dentro que fazem você não fazer isso. Ou seja, você tá na expectativa de quando de fato a quarentena for encerrada. Então não adianta fazer um cabo de guerra com a quarentena. Vamos transformar o estresse que estar confinado, você tem sentido, em algo produtivo. É o que eu já falava lá nas minhas primeiras lives há um mês atrás. Vai fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Faxinar, limpar, cozinhar, arrumar, inventar, passar limpo aula, passar limpo coisas, né? Enquanto a gente se mantém produtivo, você está aproveitando a adrenalina da energia que vem na fase inicial do estresse. E aí você descarrega isso, ela sai. E aí você entra na fase de relaxamento. Aí daqui a pouco você lembra que está de quarentena de novo, diz assim, caraca, de novo ainda não é possível. Aí opa, fase de alerta de novo. Aproveita a adrenalina, produz o que você tem que produzir. Aí vai de novo descansar, tudo bem, fica de bobe, ó. Segunda-feira agora foi um dia meu off. Não sei, deu uma baixa, fiz muita coisa. Segunda-feira fiquei bobando, meu dia de folga, né? Não tinha trabalho. Trabalhei aqui preparando hoje a nossa conversa, mas fiquei meio de folga, tipo assim, nossa, que lombeira. De verdade, parecia que o mundo inteiro tava aqui nas costas. Dei uma relaxada, dei uma descansada para poder estar pronta, para poder estar com energia hoje. Então a gente tem que perceber também dentro da gente esses sinais de alternância, né? De poder estar muito esticada aqui, como o elastiquinho que eu falei, e de poder estar relaxada. Se a gente entende essas alternâncias, né, no nosso humor, na nossa energia, na nossa fome, no nosso sono, a gente vive melhor, a gente lida melhor com as situações que a vida apresenta pra gente. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. Lidar bem com todas as situações que se apresentam pra gente, sejam positivas ou negativas, ok? Então, esse era o nosso papo de hoje, mas olha, vai continuar quinta-feira. Ana Paula, que tá aqui comigo, Ana Paula Pingarrilho, que é psicóloga, coach, hipnoterapeuta e consultora, minha colega na pós-graduação, um presente, né, essa turma de pós, né, Ana? Quinta-feira vamos estar juntas aqui, eu e ela, e eu vou dar mais a palavra para ela, porque ela vai trazer algumas informações além dessas que eu trouxe e talvez alguma novidade por aí, hein, gente? Não percam. E por hoje e amanhã, preste atenção no meu feed, nos stories, que eu vou continuar falando de estresse, mas repito, não é para ninguém ficar estressado, é justamente ao contrário, pra gente aprender a lidar com o estresse, beleza? Muito obrigada para quem tá aqui desde o início, muito obrigada para quem chegou no meio do caminho. Se você gostou, compartilhe essa live com seus amigos. Vai ficar salva no meu feed, nos stories. Até amanhã de manhã, mas eu já tô naquele processo de conseguir tirar ela do Instagram e jogar ela no YouTube, tá? Aí qualquer coisa é só ir lá no meu canal do YouTube, Núcleo Pensar, que você encontra a live de hoje mais tarde. Daqui a pouquinho eu faço, tá bom? Beijo, Ana Paula, aguardo você quinta-feira aqui. Beijo, tchau, tchau.